Ok? Podemos começar? Pessoal, boa tarde a todos. Não quero, nessa oportunidade, agradecer aí a presença da imprensa aqui, representada por todos os senhores e as senhoras aqui presentes. Nós vamos fazer essa entrevista coletiva, vamos falar um pouquinho do panorama, como é que está hoje a evolução da pandemia, vamos falar um pouquinho de educação, um pouquinho de cultura e um pouquinho de administração. Aqui está o nosso start, Juliano, Desenvolvimento Econômico, Graciane, secretário de Educação, Carlos Honório, secretário de Governo, doutor Evan, todo mundo conhece aí, nosso procurador-geral, doutor Armando, nosso secretário de Saúde, nós vamos falar também desse assunto, doutor Luiz, superintendente de enfrentamento à Covid, que é um grande parceiro, que está aí trabalhando comigo 24 horas por dia, vice-prefeito Leonardo Ciassi, e o diretor da Fundação Cultural do município de Varginha, Marcos Benfica. Então, todos aqui estão à disposição dos senhores para as perguntas. Eu gostaria, inicialmente, que o doutor Luiz Carlos, superintendente de enfrentamento à Covid, que ele pudesse falar para nós, fazer um panorama da situação da Covid hoje no município. Tá ligado? Boa tarde a todos. Infelizmente, as notícias são as que são divulgadas diariamente. A gente tem um cenário extremamente desconfortável na região Macro-Sul, com altíssima taxa de transmissão, né? Uma transmissão em que casos novos diários num patamar extremamente alto, obviamente isso refletindo num número alto de internações. A macro-região sul, e Varginha é um exemplo, mantendo taxa de ocupação de leitos sempre em 100%. Em Varginha, o nosso respiro tem sido os leitos que foram acrescidos na UPA. Isso é que fez com que a gente conseguisse ter um não colapso até então, né? Dentro do nosso plano de contingência de prevenção de colapso, foram criados aqueles leitos da UPA. Isso, de certa forma, foi um respiro. Todo mundo percebeu que no dia 5, sábado último, a gente fez uma inversão de fluxo daqueles casos de urgência e emergência que são referenciados pelas ambulâncias de Corpo de Bombeiro, de SAMU, da Polícia Militar, da Penitenciária e da Rodovia, que iriam para a UPA, passaram aí para o pronto atendimento do Hospital Bom Pastor, otimizando o trabalho do Bom Pastor e diminuindo a sobrecarga da UPA, deixando com que a gente tenha uma menor pressão sobre os servidores que estão na UPA e nos insumos e nos equipamentos. Ao mesmo tempo, a gente vem aí tentando buscar, encontrar nos exames de sequenciamento genético a variante P1, que é a variante gama, no município. Até então, a Fiocruz não sinalizou essa presença, mas pelo perfil da morbimortalidade, pelo perfil dos pacientes internados, a gente dá conta de que essa variante ela realmente é talvez a responsável por esse perfil novo dos pacientes no sul de Minas. Ao mesmo tempo, a gente tem uma vacinação que caminha a passos lentos. Todo mundo tem acompanhado que a gente recebe remessas direcionadas pelo Estado, que vêm do Ministério da Saúde, chegando nas superintendências regionais, vão para os municípios. A gente está aí hoje ainda vacinando comorbidades, vacinando a partir de hoje os professores. A gente iniciou hoje os professores e servidores da educação, então são todos os profissionais da educação, hoje sendo vacinados aqueles que do ensino de 0 a 3 anos, e com uma previsão de gradativamente estratificando por pré-escola, a escola formal, ensino fundamental, médio, superior, e estratificando por idades também, né? Ao mesmo tempo, a gente imagina que esse cenário só vai mudar quando a gente tiver avançado muito na vacinação. A gente precisa de praticamente 80%, 90% da população vacinada para que a gente tenha um próximo de 70% de imunizados. Ao mesmo tempo,
A gente tem as dificuldades reais de se ampliar leitos, não só em função de recursos humanos, como também pelo fato de que essa não é a melhor resposta para o enfrentamento da Covid-19. A melhor resposta ainda é a insistência nas medidas não farmacológicas, que é a higiene das mãos, o uso de máscara, distanciamento social e o não aglomerar. Nós estamos saindo aí hoje do feriado de Corpus Christi. Quem minimamente acompanhou algo nas redes sociais percebeu claramente que a população partiu por um caminho de completo e total descaso com as medidas de prevenção, por um comportamento negacionista, né? Enquanto as mães vão para as redes sociais escrever misericórdia, os filhos, os sobrinhos e os jovens principalmente estão nas viagens, nas praias, nas pirâmides e nas festas clandestinas. Há uma dificuldade real de se manter, por mais que se otimize os meios de fiscalização, a gente tem tido uma dificuldade crescente da população em entender, mesmo quando a gente sinaliza através de decretos medidas restritivas, a gente tem uma dificuldade real que as pessoas permaneçam aderidas a essas medidas e entendam que essas medidas são em função de um cenário desconfortável. Se a gente fizer uma projeção epidemiológica, a gente vai ter na Macrosul um colapso real, se nada continuar sendo aderido pela população geral, ali no entorno do dia 22 de junho, um momento mais desconfortável ainda. Se não bastasse, a gente tem pela frente, nesse final de semana, o Dia dos Namorados, que sempre também foi um momento em que a gente tem um risco real para que esses contatos de contágios aconteçam. Então, esse é o nosso cenário. O objetivo é envidar esforço, mantendo o mesmo discurso e otimizando as ações que sempre se teve de educação para a saúde, de mobilização social para as medidas não farmacológicas, de conseguir avançar rapidamente nas vacinas, tão logo elas chegam, elas são aplicadas, e ao mesmo tempo motivando para que aquele movimento anti-vacina não promova, não continue criando tanto problema com relação ao que a gente tem visto de recusas de vacinas ou de questionamentos de vacinas. As vacinas que estão autorizadas pela Anvisa, elas chegam à medida que chegam no Brasil. Não nos é dado o direito de optar por qual vacina a gente quer tomar. Perder a sua vez na fila da vacinação é tirar de si mesmo e da família que você tem e das pessoas que convivem no seu entorno a oportunidade de também estarem protegidos, né? Então é isso, é um cenário em que a gente coloca diariamente nos nossos boletins, naqueles boletins semanais detalhados. Todo mundo tem uma visão panorâmica exata dos gráficos comparativos dos últimos 3 anos, né, de 2020, 2019, 2020 e 2021 da síndrome respiratória aguda grave. Ao mesmo tempo, a gente tem uma preocupação real também, que a nossa cobertura vacinal da vacina de influenza, ela é baixa, ela é aquém do que a gente gostaria que fosse. A gente precisa motivar que as pessoas vacinem contra a influenza, que é uma outra doença que também é grave, que produz síndrome respiratória aguda grave, e que se a gente tiver as duas situações acontecendo concomitante, a pressão no sistema de saúde e nas internações e nas vagas de CTI, vai ser muito pior. Pois bem, então deu para perceber que nós estamos esforçando ao máximo, tomando todas as medidas necessárias. A UPA, por exemplo, nós aumentamos aí de 3 para 8 leitos. Lá no hospital de campanha, vocês também sabem que nós dobramos de 10 para 20 leitos. Né? O regional, está aqui o doutor Adrian, que também foi um parceiro, né, na decisão. Fizemos lá um investimento de R$1 milhão, que hoje também os leitos dobraram para 20 UTIs, né? E a síndrome gripal, as 4 unidades continuam a todo vapor, né, atendendo a população. Os medicamentos, até aqui, Deus mostrou o caminho para nós, não faltou em nenhum momento, né, qualquer tipo de medicamento, a gente está sempre trabalhando nesse sentido, o oxigênio também, para se ter uma ideia da precaução, né, do Dr. Luiz nesse combate ao Covid,
essa semana nós encaminhamos para uma outra cidade mais de 50 cilindros de oxigênio para ficar numa reserva. Está aqui o Miguel, que é um servidor que fez esse trabalho, para a gente deixar numa reservinha, numa emergência, nós temos ali para que ninguém venha ter um óbito aí sem o atendimento da prefeitura. Então essa é a nossa maior preocupação. E nessa linha de raciocínio, eu já disse outras vezes, nós focamos demais na Covid e tínhamos que focar mesmo nesses últimos 12, 13 meses. E algumas situações da Secretaria nós ficamos de resolver, ficou para um segundo momento. Estamos esperando agora a decisão do Ministério da Saúde para liberar para nós cirurgias menores, né? E também consultas, enfim, algumas demandas reprimidas que nós tivemos que compartilhar essa redução, até para dar um espaço, né, um fôlego para os profissionais atender na Covid. E aí já era um planejamento nosso, um planejamento de administração, de gestão, de fazermos agregarmos valores na nossa saúde, porque hoje a Secretaria de Saúde é uma das mais pesadas que tem em decorrência do atendimento a tantas e tantas pessoas, por uma cidade nossa ser uma cidade regional, uma cidade polo, então requer de nós muito esforço. E nessa linha de raciocínio, o doutor Luiz, em conjunto com o doutor Armando, com o prefeito, nós entendemos que seria a hora de termos o doutor Luiz focar para nós na questão da Covid, que é extremamente importante esse enfrentamento, que ele já adquiriu uma certa experiência aí no dia a dia, tem nos ajudado muito, tem sido um parceiro de primeira hora, né? Essa noite, 2 horas da manhã, ele está ligando, 3 horas, a gente está conversando, vai para o hospital, vai para a UPA, sempre compartilhando aí as decisões. E aí eu quero agradecer muito ao doutor Luiz por ter ficado acumulado como secretário até aqui. Agora ele me dá a honra de ser o nosso superintendente especial do combate ao Covid. Falei para ele que ele é o braço esquerdo, direito e a perna direita também, porque a esquerda eu já sou ruim nela mesmo. Então eu queria passar para vocês, né, que nós convidamos o doutor Armando, que é um médico que tem experiência, que tem credibilidade na cidade e que tem os projetos que vai nos ajudar muito aí, ele vai nos ajudar muito aí através desses projetos, para a gente avançar na saúde. Nós precisamos melhorar a nossa tecnologia, uma série de fatores que nós precisamos corrigir, não porque nós fomos negligentes, mas porque nós focamos na Covid, nós fomos obrigados a focar na Covid. Então, eu gostaria, sim, que o doutor Armando se apresentasse aqui para a imprensa como o nosso secretário de Educação. Desculpa, de Saúde. O secretário de Educação está ali quietinho. Oi. Boa tarde a todos. Inicialmente, agradecer o convite do senhor prefeito e também ao nosso vice-prefeito, Leonardo Ciassi, 2 ex-companheiros da Câmara Legislativa de Varginha, que eu tive o prazer de conviver por alguns anos como vereador. Dizer da satisfação de, como médico de carreira, né, concursado da Prefeitura de Varginha há cerca de 30 anos, ocuparam um cargo tão nobre nesse momento de uma pandemia, realmente nos provoca uma responsabilidade muito grande. Vim dizer que eu estou aqui para somar. O doutor Luiz Carlos Coelho tem a nossa admiração, tem, apesar de ser de pequena estatura, é um grande homem pela sua sabedoria, pela sua humildade, pela sua competência. Estamos aqui como um colega médico, eu também, o doutor Adriano, que é médico de carreira também da Secretaria Municipal de Saúde, fazendo parte desse movimento. Confesso para vocês, quando eu me formei em medicina na UFMG, fiz saúde pública e medicina do trabalho. Eu nunca imaginei que eu viveria uma pandemia, que eu seria um médico durante uma pandemia. A gente estudava as doenças da classe, da Idade Média, a gripe espanhola, que acarretou em Varginha em 1916, cerca de 300 mortes. A gente achava que isso era coisa do século passado, que isso não ia acontecer mais. Então a surpresa foi muito grande, achávamos que ia durar alguns meses, a situação está perdurando, a gravidade realmente é muito grande. E eu vim dizer aos senhores, aos demais colegas secretários,
e também a imprensa que o nosso movimento é de somar esforços. A palavra de ordem é educação na prevenção, maior fiscalização, mas acima de tudo, buscar de fato as vacinas que o povo de Varginha, o povo brasileiro, tem realmente nos solicitado. Nós temos essa linha de entendimento do senhor prefeito, ele é muito inteligente, porque na medida que você convoca, né, mais uma equipe de médicos para poder ajudar a controlar as comorbidades. As pessoas hoje com diabetes, com hipertensão, estão com suas situações, às vezes, descontrolando, e aí o vírus, que é esse inimigo invisível, implacável, só quem já percebeu, quem já sentiu, quem já teve algum ente querido, sabe como é que é doloroso o processo. E ele é democrático, o vírus é democrático. Ele não escolhe cor, raça e nem categoria social. Então, venho dizer para vocês que é uma satisfação e uma responsabilidade muito grande estar aqui como médico da Secretaria Municipal de Saúde, atendendo esse convite, essa convocação do senhor prefeito, trabalhar com o doutor Luiz Carlos Coelho, com o doutor Adriano, meu amigo, presidente da Associação Médica de Varginha, e com os demais secretários, para poder realmente chamar a população para a sua responsabilidade. Temos que, de fato, fazer um movimento a partir de amanhã. O prefeito já me pediu para olhar a questão do banco de sangue. Já temos reuniões amanhã para discutir essa questão do banco de sangue. A questão das visitas às unidades básicas de saúde precisam ser realmente reestruturadas, ter um carinho maior. Ver as necessidades desses profissionais que estão atendendo na linha de frente, na UPA, nas unidades básicas de saúde. Buscar os recursos, né? Nós temos deputados aqui, o deputado Dimas Fabiano, deputado Diego Andrade, deputado Eros Biondini, deputado estadual de Varginha, professor Cleito. Todos esses podem nos ajudar com recursos, com os equipamentos que a cidade precisa. Nós sabemos que hoje temos que somar forças. A luta é suprapartidária, a luta é realmente uma luta de todos nós. E é um orgulho, Verde. Você tem tido muita sabedoria para conduzir a nossa cidade durante essa pandemia. Tem sido um exemplo na condução para os demais prefeitos da região. Então, fazer parte desse grupo seleto de secretários, trabalhar com o Leonardo Ciasca, que eu tive o prazer de estar com ele na Câmara Municipal e na Associação Comercial de Varginha, é uma satisfação muito grande, é uma responsabilidade muito grande. E vocês da imprensa, vocês têm um papel fundamental, mais do que nós médicos. Temos que combater as fake news, o movimento anti-vacina, as inverdades que prejudicam o nosso movimento. Vamos trabalhar com mais ciência, Vamos realmente levar a verdade, que é ela que nos liberta, de fato. Ok? Eu peço, então, um voto também de confiança da imprensa de Varginha. Estamos aqui para colaborar e vamos fazer o máximo que podemos fazer para melhorar a situação da cidade, que está, como as demais cidades da região, numa situação muito delicada, muito crítica. É muito ruim alguém te ligar, um amigo seu, alguém que você não conhece, me ajuda. Meu pai, minha tia está com falta de ar, não tem vaga. Ontem eu cheguei de Belo Horizonte, era 6 da tarde, eu recebi umas 4 ligações à noite de Varginha, Oimense, Três Pontos, pessoas pedindo vaga de internação. É muito difícil. A gente sofre junto com as pessoas. Não é brincadeira, não. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, senhor prefeito. Também, Leonardo Ciasca. Vamos trabalhar juntos. Obrigado. Antes de passar para o doutor Evandro, os dois são servidores públicos. Para se ter uma ideia, eles estão prestando esse serviço para nós sem qualquer interesse financeiro, porque o salário é o mesmo que eles receberiam se fossem continuar nas suas funções. Então, eu só tenho que agradecer em nome da população o carinho que o doutor Luiz tem tido conosco, né, o trabalho, a força de vontade, e agora o doutor Armando se colocando à disposição. Só para a gente encerrar a questão da saúde, nós estamos trabalhando aí a aquisição de vacinas. Eu gostaria que o doutor Evandro, assim, rapidamente, explicasse como é que está o processo junto ao consórcio, né, que nós entramos, estamos trabalhando aí para a gente fazer a aquisição dessas vacinas.
Boa tarde a todos. Tá ligado aí, né? Ok. Bom, boa tarde a todos. Só fazendo uma reiteração do que o prefeito disse agora há pouco. O projeto de lei que criou a Superintendência Especial de Enfrentamento à Covid-19 foi aprovado pela Câmara Municipal. Foi um trabalho de engenharia administrativa e jurídica que nós fizemos, porque a criação do cargo superintendente não impactou em momento algum as finanças do município. Despesa alguma foi criada a mais, até porque foram extintos alguns cargos, né, para a criação da superintendência que entendemos que era vital naquele momento. Então, isso é importante fazer esse registro. Com relação ao que o prefeito solicitou que nós falássemos, há um consórcio da Frente Nacional de Prefeitos, né, que foi criado. O município de Varginha, ele já tinha uma lei aprovada, né, desde o ano de 2019, autorizando que a administração pública pudesse participar de consórcios públicos, né, de forma que o prefeito municipal, com base nessa lei que nós já tínhamos, aderiu à Frente Nacional dos Prefeitos e a esse consórcio para a compra de vacinas. Ocorre que, até o presente momento, não houve, tá, uma possibilidade, né, de qualquer ente federativo, seja estados, municípios, adquirirem as vacinas que não o governo federal, né? Então, o PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, ele está sendo implementado, né? A gente sabe que não está avançando como gostaríamos, embora nós saibamos também que o mundo inteiro hoje demanda vacinas, então é difícil que as vacinas cheguem realmente em grande quantidade aqui, mas nós não estamos, neste momento ainda, conseguindo adquirir essas vacinas. Mas toda a gestão está sendo feita, seja ela jurídica, administrativa, financeira, para a aquisição de vacinas pelo município, né, através desse consórcio. Agora, essa semana, a Anvisa fez uma aprovação emergencial da Sputnik, né, e isso é também uma boa notícia, porque pode ser que abra uma porta, né, uma porta aí para que nós possamos também, através da Frente Nacional de Prefeitos, que é esse consórcio que foi criado pela frente, fazer a aquisição de vacinas. Há uma decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, dizendo que se houver uma omissão do governo federal na aquisição de vacinas, então os estados e os municípios poderão fazê-lo. Mas até então não se constatou omissão do governo federal, até porque o Ministério da Saúde tem adquirido as vacinas, embora saibamos aí que realmente a conta gotas, até porque nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Então, prefeito, nesse sentido, né, e basicamente na questão das vacinas. A questão da educação, né? A secretária, nós tivemos reuniões agora, 2 reuniões aqui com os diretores das escolas, e nós decidimos suspender as aulas da próxima semana, tendo em vista que esta semana é só online, não é isso? Só pode dar uma explicadinha para nós rapidinho aí? Nós estamos, essa semana, todos os alunos estão trabalhando de forma remota, então as aulas são online. Mais alto? Tá. Então, todas as escolas estão trabalhando de forma remota. A semana que vem, que estaríamos com o grupo A de alunos, eles permanecerão também de forma remota. Apenas no final da semana que vem, nós estaremos novamente reunindo com todos os diretores para analisarmos a situação em termos de contaminação, em termos de como está a demanda sanitária, digamos assim, e com o aval do Dr. Luiz, juntamente com o prefeito Verde e também análise nas escolas, nós estaremos vendo a possibilidade de darmos continuidade às aulas híbridas ou permaneceríamos na modalidade remota. Então, agora é o momento de pararmos um pouco e continuarmos somente com as aulas remotas até que as coisas se normalizem. Em resumo, esta semana é uma semana que a aula está sendo online, não tem presença. A semana seguinte, a próxima semana, a gente deveria estar com a aula presencial para o Grupo A, não é isso? O Grupo A. Nós suspendemos essas aulas da semana que vem, até porque o superintendente vai estar vacinando hoje professores de creche, professores das crianças de 0 a 3 anos,
provavelmente até amanhã deve vacinar todos. Aí começarão a vacinar os demais professores e profissionais da educação. É isso? Então, a gente deu esse time aí da semana seguinte para fazermos uma avaliação, como que está o quadro, como que está a curva, para a gente, então, tomar uma decisão mais concreta para outra semana, que não é essa próxima. Então, mais ou menos é isso, acredito que deu para a gente entender, né? Outra decisão nossa, a semana passada, tomamos algumas decisões com referência à economia. Todo mundo viu, nós reduzimos um pouco o horário de bares, o shopping fechou nesse domingo e deve fechar no próximo, e algumas outras medidas. E tivemos, assim, uma certa crítica muito forte em relação aos músicos, né, os profissionais da cultura, da arte, enfim. E, nesse sentido, eu gostaria, assim, que rapidamente também podia até chegar aqui, podemos falar até em pé aqui, o diretor da Fundação Cultural do município de Varginha, o Marcos Benfica, que poderia, então, explicar para a gente essa situação. Boa tarde a todos, jornalistas aqui presentes e ao pessoal de casa que está nos assistindo nessa live. Gostaria aqui de expressar minha solidariedade a todos os artistas de Varginha, pois sabemos que este é um momento muito delicado para todo o setor artístico, cultural e de eventos. A pedido do senhor prefeito, quero frisar muito bem isso, que o senhor prefeito, a pedido dele, desde que assumi o cargo de superintendente da Fundação Cultural de Varginha, em janeiro de 2021, não medimos esforços para amenizar a situação que a cultura vem passando. Nos reunimos com representantes do setor e escutamos todas as demandas, todas elas. Não faltou nenhuma demanda, nenhuma classe. Agora, aguardamos liberação de recursos federais para aplicação na área cultural de R$248 mil, que vão beneficiar aos artistas do município impactados pela pandemia do Covid-19. O recurso é proveniente de um saldo remanescente da Lei Federal de Emergência número 14.017, conhecida como Lei Aldir Blanc, recebido em 2020, num valor total de R$ 929.625,40. Deste valor, R$ 681.920 foram distribuídos em 2020. O edital municipal já foi elaborado pela equipe da Fundação Cultural, mas por questão legal necessita de autorização federal para ser lançado novamente esse resíduo. Lembramos ainda que, no ano passado, Varginha foi um dos primeiros municípios do país a aplicar os recursos da Lei Aldir Blanc. Foram elaborados 2 editais, beneficiando cerca de 258 profissionais da cultura, inclusive músicos. Dentre eles, artistas, músicos que participaram do edital feito pelo governo de Minas. A proposta contemplada receberam cerca de R$700 mil. Continuaremos trabalhando em prol da cultura de Varginha e garanto que, assim que o município for autorizado, serão abertas as inscrições para o recebimento dos recursos remanescentes da Lei Aldir Blanc. Muito obrigado. Bom, então, só para a gente resumir aqui, nós tínhamos 900 e poucos mil reais da Lei Aldir Blanc, 600, eu estou falando em números redondos, 650 foram distribuídos no ano passado, sobraram 248, 250 que estamos aguardando a autorização do governo federal, vamos fazer também essa distribuição, e o Estado fez uma distribuição para a classe de R$700 mil, direto para a classe artística. O Estado é que fez, não foi a Prefeitura, o Estado distribuiu, nós fizemos 650 e mais 248, 250 que vem agora. Então, a gente quer realçar aqui que nós temos maior carinho com a classe, mas a única classe que ainda teve algum subsídio do governo federal, não é do cofre do município, foi a classe artística. Os demais, a gente não conseguiu avançar. Então, eles têm o nosso maior respeito, o nosso maior carinho, mas nós decidimos, por orientação, né, sanitária, por orientação jurídica, que
as músicas estavam dando mais aglomerações. Então, nós fomos no foco das músicas. São 2 semanas. A gente pede assim, né, a atenção deles, um carinho, né, que eles entendam a nossa posição, que logo em seguida eles voltarão a trabalhar. Né? Nós não queremos hipótese alguma. Então, é só essa semana e a outra que a gente está pedindo esse voto de confiança para os artistas, em especial para os músicos, porque nós focalizamos, né, identificamos que a música vem aglomerando. Então, da questão da música nós falamos da educação, nós falamos da saúde e da nossa secretaria e também da nossa superintendência. Então, nós vamos estar à disposição aqui, todos os secretários, qualquer um que vocês queiram fazer perguntas, qualquer questionamento, nós estamos à disposição para responder aos senhores e às senhoras jornalistas aqui presentes. Muito obrigado. Exatamente. Só para as escolas municipais, o grupo A, né, que é o A e o B, semana que vem. E vamos reunir agora com os diretores de escolas. Nós temos muito diálogo. O que nós queremos é o diálogo, conversar para ver por onde nós vamos conseguir acertar mais. Esse é o nosso objetivo. Então, nós vamos conversar também com o pessoal das escolas da iniciativa privada para ver qual a decisão mais importante deles lá sobre o nosso protocolo, sobre as contaminações, tudo aquilo que a gente puder fazer também, para que essas escolas prossigam fazendo o seu trabalho, nós vamos fazer, porque o momento está chegando e nós não podemos mais perder tempo em relação a essa falta de educação para as nossas crianças. Respondido? Mais alguma pergunta? Por esse assunto durante a sua resumidamente, eu queria que você pudesse explicar e responder o motivo, de fato, da troca, da entrada do Armando como secretário municipal de saúde. Eu sei que já deu uma prévia sobre isso, eu gostaria que você falasse efetivamente qual foi o motivo que levou, o principal motivo que levou o senhor a colocá-lo como secretário de saúde e a criar essa superintendência para o Estado. Olha, a verdade é o seguinte, a Secretaria de Saúde é uma das mais fortes que nós temos. Né? A gente costuma dizer que é uma carreta sem freio de morro abaixo, você não consegue segurar porque os investimentos são cada vez mais altos. Né? Nós temos que investir na saúde 15% de acordo com a Constituição. Ah, tá. Quer que repete ou não? Vamos lá, não tem problema. Não tem problema não. Então o que acontece? Voltando lá, tanto o doutor Armando quanto o doutor Luiz e os demais secretários sabem perfeitamente que é uma das secretarias que requer mais recursos, complexa e muito trabalho. Sem a Covid, já sempre foi uma dificuldade, um desafio para o gestor. E com a Covid, ficou muito centralizado, né? O secretário ficou basicamente trabalhando na Covid, inclusive o prefeito. Tem muitos projetos meus que estão parados. Por quê? Porque não está dando tempo da gente direcionar o nosso trabalho para alguns setores. Né? Acabamos descuidando um pouco porque estamos focando naquilo que é o principal, que é o Covid. E a Secretaria de Saúde, a educação, hoje nós temos que investir 25% do orçamento. Olha que a gente, principalmente nesse tempo de pandemia, tem que fazer um esforço danado para a gente fazer os investimentos de 25%. Tem que fazer muito esforço, porque não estamos gastando com merenda escolar, um transporte escolar, uma série de despesas que nós não podemos fazer porque as crianças estão em casa. Então, há uma dificuldade. Enquanto que a saúde, é o que eu disse, você tem que segurar porque a despesa é muito grande. Nós estamos chegando, no ano passado foi 32%, 33% do orçamento, que é dinheiro demais. Então, a gente quer otimizar esse recurso. E qual que foi a intenção principal num acordo, numa conversa que foi feita com a minha equipe de técnicos, que eu não tomo decisão isolada? É que a Covid vai demorar um bom tempo para que ela seja extinta. E não vai ser extinta tão cedo. E nós precisamos focar na Covid. Temos decisões importantes para se tomar. Como fica o hospital de campanha? Como fica a UPA? Como é que nós vamos fazer os investimentos? Como é que está a questão da vacina? Diuturnamente, o secretário tem que estar atento para ver como que a gente vai fazer. Agora, uma decisão específica do superintendente, vamos passar o pessoal a atender não Covid,
não vamos atender mais na UPA, vamos atender aqui no Bom Pastor, no pronto atendimento. Então, são decisões muito rápidas, Lucas, e ao mesmo tempo importantes. Então, nós entendemos que, se nós fizéssemos uma superintendência, concomitantemente, a secretaria com a superintendência, trabalhando no sentido só de combate ao Covid e, ao mesmo tempo, de recuperar o tempo perdido que nós tivemos em outras ocasiões, aí, inclusive com as nossas UBSs, a demanda reprimida de consultas, de cirurgias, uma série de fatores. Então, nós entendemos que essa divisão, que ao mesmo tempo não se divide, se agrega 2 profissionais capacitados, eu posso ter certeza de uma coisa: tem muitos prefeitos por esse Brasil afora que devem estar com inveja de mim nesse momento, de ter 2 pessoas tão bem capacitadas, servidores públicos, com um nome íntegro, que está do meu lado, que vai me ajudar a combater uma pandemia, cuidar da saúde de 140 mil habitantes. Então, o motivo é esse, e me orgulha muito de termos esses 2 caras aqui que vão realmente pegar na enxada e vamos para frente, porque nós vamos vencer essa batalha e Varginha vai avançar. Sua fala, você falou, talvez... Atenção, oi. O senhor falou que essa mudança... Eu queria saber o que de fato muda com a mudança. O combate à Covid-19 em Varginha muda, o que muda com essa troca de pessoas, tendo em vista que o senhor falou que talvez é a hora de tirar o foco da Covid. É hora de tirar o foco? Não, ao contrário. Eu não disse que nós temos que tirar o foco da Covid, não. Eu disse que nós temos que focar, dobrar mais o foco nosso. Porque nós nunca estivemos num momento tão complexo como estamos hoje. Nunca tive a UPA lotada, e nós estamos tendo. O hospital de campanha sempre ficou lotado, mas a UPA nunca ficou lotada. Hoje a situação está complexa, você está vendo os números aí, cada dia que passa a gente fica cada vez mais assustado. Então, eu não disse que o foco vai sair, não, eu disse que nós vamos redobrar, porque ele vai ficar específico. Se eu posso ter um profissional com o gabarito que tem o Dr. Ulisses, especificamente para combater a Covid, eu tenho certeza que nós vamos apresentar um resultado bem mais eficiente. E, por outro lado, jogando extremamente assim, aberto, sem qualquer delonga, nós temos aí muitas demandas, repito aqui, que nós não conseguimos, não por incompetência nossa, é porque não foi possível, não houve tempo. A Covid requer tanto do secretário, quanto do prefeito, quanto dos servidores. Imaginem como é que estão os nossos profissionais que atendem lá nos hospitais, lá na frente. Todo mundo está ficando saturado, está ficando cansado, né? Então, nosso objetivo é esse, é que foque na Covid e que a gente tenha um resultado ainda mais eficiente, deixando o Dr. Luiz especificamente para isso, que a superintendência vai ficar ligada ao gabinete do prefeito. Então, são 2 medidas independentes. Obviamente que eu tenho certeza que haverá harmonia entre os 2 para que nós tenhamos um resultado positivo lá na ponta. Esse é o nosso objetivo. Eu queria que você falasse um pouco das vacinas. Qual é a possibilidade de Varginha comprar vacinas? Real. É como disse o doutor Evandro aqui. Nós estamos já há uns 3 ou 4 meses, nós fizemos aí o nosso cadastro, fui em Brasília, tive reunião lá, pessoalmente, reunião presencial, com o pessoal da Frente Nacional de Prefeitos, assinamos toda a documentação necessária, nos credenciamos no consórcio e estamos com um recurso separado, autorizando a compra. No outro dia eu tenho condições de comprar de 30 a 50 mil vacinas, já no cash, eu já reservei esse recurso para isso. Então, olha, se dependesse do prefeito e dos nossos assessores, a gente mandava buscar isso hoje lá no exterior. Mas, infelizmente, a política nacional, a política internacional de balança comercial, de importação, de exportação, a gente não tem o comando disso. Pelo que eu tive informação, doutor Evandro, agora à tarde, surgiu alguma coisa no Congresso que está dando sinal verde para a gente. Eu ainda não li. Então, se der o sinal verde, podem ter absoluta certeza que no outro dia nós mandamos buscar e que nós estamos com dinheiro reservado para isso. Eu fiz economia para isso, para não deixar a população na mão, mas infelizmente eu dependo. Espero que eu resolva isso logo. Respondido? Alô? Verde, você falou, né, que a Covid ainda vai demorar um tempo. Realmente a gente tem, infelizmente, essa expectativa negativa. E você também já assinalou em outras oportunidades sobre o hospital de campanha. E você falou aí hoje
Eu queria saber se já tem previsão de tirar o hospital de campanha, né? Porque você falou que talvez você tenha que devolver o espaço para a Unifal. Se isso também já está sendo organizado, como é que está esse processo? Pois é, então vou te responder primeiro. Você quer que eu responda qual é o primeiro aí? Na verdade, só o do hospital de Hospital campanha, de né? Se campanha. vocês já estão... Quanto à demora que essa doença que nós acreditamos, porque todo mundo fala um pouquinho, os especialistas falam um pouquinho, mas está todo mundo, uns perdidos mais, outros perdidos menos, né? Então, quem conhece mais a situação tem uma opinião mais concreta. E nós que não somos médicos, nós temos uma opinião mais no achismo. Mas o Dr. Luiz vai poder falar, na opinião dele, quanto tempo demanda, na opinião dele, que vai demorar aí para a gente vacinar todo mundo e voltar a ter uma vida normal aí, pelo menos ele vai falar. Quanto ao hospital de campanha, a gente está trabalhando porque o nosso contrato está vencendo agora dia 30 de junho. E nós já estamos articulando, porque a ideia, num primeiro momento, de desarticular o hospital de campanha, porque a curva estava caindo e estava tudo sob controle. Como as coisas mudaram de uma hora para outra, essa curva cresceu, né? E você está vendo, estamos com 238, 240 óbitos, isso que dói muito, que a gente queria estar falando que não tivemos nada de óbito nenhum, mas infelizmente está aí a realidade. Nós vamos ter que prorrogar. Então já estou conversando com o pessoal da Unifal para a gente fazer alguns acertos lá e prorrogar isso aí lá para agosto, setembro, porque nós não podemos desmanchar, né, um hospital, desmontar um hospital num momento desse que nós estamos vivendo. Então, num primeiro momento, é um time, a gente tinha ideia, mas já recuamos. Eu tenho falado sempre para a minha equipe que as decisões nossas, elas não são mais de um mês, de um ano, elas são de horas. Eu penso alguma coisa agora, está indo bem, amanhã eu já tenho que mudar, porque surgiu um fato novo, a doença é isso. Agora, o doutor Luiz pode mencionar para a gente, pela opinião dele, da Covid, quanto tempo ela fica ainda? Entendeu? Essa é a pergunta. Vem para cá, não, grande da população, como se já tivesse acabado, né, a pandemia. E a gente sofre isso na pele todos os dias, o medo de pegar uma Covid, o medo pelos nossos pais, o medo pelos nossos colegas, né? E conscientização, informação não falta, a gente está sempre aqui ouvindo, e realmente tem que se conscientizar que quanto mais tempo a gente não tiver preocupação com a Covid, mais ela perdurará, né, aqui entre a gente, né? Exatamente. Tem 40 anos que eu estou lutando na pandemia do HIV/AIDS. Tem 12 anos que eu estou lutando na pandemia do H1N1. Então, assim, e nós lutaremos muito tempo para a pandemia do novo coronavírus. A gente tem aí variantes que a cada dia que passa a gente tem perfis novos, de alta transmissibilidade, de mudança de padrão de comprometimento multissistêmico, de morbidade e mortalidade. As vacinas, aventa-se muito a perspectiva delas serem eficazes contra as variantes, as que estão presentes hoje, mas muito se tem que utilizar dessas vacinas ainda para que a gente tenha realmente um algoritmo que nos deixe claramente cientes de que isso vai ser real. O nosso maior azar foi que a pandemia da Covid-19 ela veio e veio no momento em que as pessoas, elas, por uma questão de preferir não encontrar nela a gravidade real que ela tem, minimizaram o risco da doença. Então a gente percebe claramente que grande parte das questões são polemizadas, são polarizadas, então isso tem sido uma dificuldade real que se tem, isso desde um primeiro momento, ao mesmo tempo em que a gente tem uma cultura não preventiva da população geral. Né? A saúde, a gente sempre viu a saúde pública e batalhou pela medicina preventiva, pela saúde coletiva e preventiva, mas a cultura hospitalocêntrica, ela sempre foi a maior tônica que a gente tem na saúde pública do Brasil, né?
Então, a gente tem aí um movimento antivacina, que a gente vem falando. O movimento antivacina é um dos 10 maiores problemas da saúde pública mundial. Esse é um dado, uma referência que a ONU faz. Há um movimento que nos impede muito de avançar. Você percebe claramente que isso pode vir a ser um nó crítico a mais. Então, o que a gente espera? A gente espera ter uma população com cada grupo prioritário vacinado em mais de 90%, para que a gente tenha uma cobertura vacinal que nos permita dizer que há uma imunidade que permita uma tranquilidade e uma retomada de algo próximo do normal. Isso vai ser em 2022. Né? Se a gente parte do princípio que é uma sinalização do Ministério da Saúde, com o que se tem de remessas hoje, para vacinar até o final do ano pessoas de 18 anos ou mais, você tem os 17 anos, 11 meses, 29 dias para baixo, ainda não contemplado nesse planejamento de 2021. É evidente que assim vai ser um grande diferencial no momento em que o IFA for produzido no Brasil, provavelmente em agosto para setembro, porque isso pode sinalizar um quantitativo maior de vacina sendo produzida e uma otimização desse caminhar da vacina na população geral. Mas ficará faltando para a gente a vacinação das crianças e adolescentes, que nesse momento não tem nem previsão, muito menos para a fechada do ano de 2021. Então, isso já te dá uma ideia de o quanto a gente ainda tem pela frente. Ved, para a gente deixar bem informada a população, então a partir de agora, quem da população sentir mal, precisar de um atendimento de urgência e de emergência, será feito pelo Bom Pastor. Pode falar. Vai responder. Posso? Sim. Olha, a UPA, ela continua com a porta Covid e não Covid. O lado Covid, ele é para o sintomático respiratório e toda suspeita de Covid e de síndrome gripal de pediatria vai para a UPA. O outro lado da UPA é o lado não Covid, das urgências e emergências por demanda espontânea ou referenciada para a UPA. Ela continuará acontecendo na UPA. As pessoas que dependerem, elas vão contar com a UPA do lado não Covid, se não for sintomático respiratório, se não for síndrome gripal e se não for suspeita de Covid. As demandas referenciadas, que é aquelas que órgãos e setores de atendimento e transporte de urgência e emergência, principalmente aqueles que dão conta do atendimento pré-hospitalar, não estão sendo levados para a UPA desde o dia 5, 7 horas da manhã e direcionando para o pronto atendimento do Hospital Bom Pastor. No pronto atendimento do Hospital Bom Pastor não tem atendimento de sintomático respiratório, de síndrome gripal e de suspeita de Covid. O Hospital Bom Pastor é um hospital de referência oncológica livre de Covid. Então, nesse primeiro momento, há a levada para lá dos pacientes referenciados. E isso depende de cenários epidemiológicos diferentes. Até então, a gente tem colocado sempre que essas decisões, igual o prefeito Verde colocou, elas se baseiam semanalmente em análise de cenário epidemiológico. E novos cenários epidemiológicos com uma pressão maior na UPA pode vir a trazer a necessidade dessa demanda ser canalizada para o pronto atendimento do Bom Pastor também. Você me permite, secretário? Tá ok? Só para resumir, ô Lucas, é o seguinte, a UPA... Não, eu passo de cá. O que é o processo? Quando ele fala dessa referência, são aqueles pacientes, né, doutor Luiz, só para trocar em miúdos aqui, aqueles pacientes que vão através do SAMU, passou mal lá e tal, lá já tem médico, vai falar, esse aqui não é Covid. Então ele já vai direto para o Bom Pastor. Alguém do Corpo de Bombeiros, qualquer outra coisa lá que não seja Covid, vai direto para o ponto de atendimento do Bom Pastor. Por que ainda ficará um remanescente lá? Porque tem muitas pessoas que vão chegar à UPA, e lá é porta aberta, e de repente, numa urgência lá, não tem como nós... Não, você vai ter que ir lá para o Bom Pastor. O que nós não queremos é que aconteça isso. Não sei se eu estou sendo bem claro. Chegou alguém lá para ser atendido na UPA. Não é Covid. Nós vamos atender.
Nós temos a obrigação de atender, porque a UPA é porta aberta, mas estamos orientando a população para que ela vá para o Bom Pastor. Vamos demorar um tempo para encaminhar essas pessoas para lá. E lá, né, doutor Luiz, se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir, lá vamos ter um centro de triagem lá fora do hospital. Vamos montar um centro de triagem para que a pessoa que eventualmente tiver Covid não adentre no hospital. Lá fora já faz, olha, você é Covid, você vai para a UPA, vamos encaminhar para a UPA. Ó, você não é Covid, você vem para cá. Acho que ficou claro isso, mais ou menos, nós só demos uma resumida. Prefeito, existe algum plano de ação para não sobrecarregar os atendimentos e os profissionais aqui no Hospital Bom Pastor? E se existe, como está sendo feito, além, né, desse centro de triagem? Não, o Hospital Bom Pastor está funcionando redondinho. Nós não temos nenhum problema hoje no Bom Pastor. Esse acréscimo que nós vamos fazer, né, que vai fazer esse atendimento, nós já temos alguns profissionais lá que atendem, tem o pronto atendimento, e vamos contratar mais alguns para equilibrar a demanda. A nossa preocupação é muito grande com o Bom Pastor, porque, imaginem bem, se alguém com Covid seja atendido dentro do Bom Pastor, nós poderemos ter um problema sério, porque lá tem a questão da oncologia. Então, todo o cuidado, nós já preparamos tudo para fazer lá fora aquele processo de Manchester, para ver qual que é o problema, para que ele vá exatamente para a UPA. E os outros atendimentos serão lá. Já autorizei a contratação dos profissionais que forem necessários para fazer o equilíbrio dessa demanda. Não é isso, doutor Luiz? Eu não estou falando com o doutor Armando, porque está chegando hoje, ele ainda não está bem inteirado da situação, né? Mas vai se inteirar. Logo, logo vai estar por dentro da situação. Ok? Mais algum? Pois não. Pode fazer quantas forem necessárias. Na verdade, agora eu gostaria de fazer minhas duas próximas perguntas para o Luiz Carlos e para o Armando. Então, queria começar com o Luiz Carlos, por gentileza. Quer que a gente muda os microfones? A gente muda os microfones. A engenharia é assim mesmo, não adianta não. Doutor Luiz Carlos, o senhor assumiu a Secretaria de Saúde no início da pandemia. Varginha tinha só 15 casos. Foi de 16 de abril de 2020. De lá para cá, né, a pandemia teve vários picos, várias ondas. O senhor enfrentou a explosão dos casos de Covid-19 em janeiro. Em uma semana, nós tivemos mais casos do que em 2020 inteiro. Foi uma explosão absurda. Depois o senhor passou por dificuldades que envolvem também trâmites políticos, como foi a entrada ou não entrada de Varginha na Onda Roxa, uma situação que envolveu também a atuação da prefeitura. O senhor também foi o secretário que recebeu as vacinas, começou a vacinação. Depois o senhor enfrentou abre e fecha de comércio pelo menos umas 2 ou 3 vezes, com dificuldades, com críticas, com polêmicas. Eu gostaria que o senhor fizesse agora um balanço da sua gestão como secretário municipal de saúde. Bom, do dia 16 de abril do ano passado para cá, eu vivi toda a sorte de dificuldades que qualquer um que estivesse ali viveria. Foi com muita serenidade, foi com muita expertise da própria especialidade que eu tenho, de ter vivido outras situações de pandemias anteriores, e de estar muito atento desde o dia 31 de dezembro, quando dá notícia dos casos novos de pneumonia não entendida naquele momento, quando de janeiro, as primeiras reuniões com a Superintendência Regional, eu me propus como alguém para fazer capacitação dos profissionais de saúde da região. Propus que fosse antes do Carnaval, justamente entendendo que o Carnaval seria algo que, com muita certeza, traria o que trouxe. Então, eu vejo que a gente... não existe experiência exitosa numa pandemia. Eu acho que algumas questões, elas somente a história vai contar. Talvez hoje, quando a gente pega a pandemia da gripe espanhola em Varginha e entende a dificuldade que se tinha de documentos daquele momento, a gente tem um historiador em Varginha que eu tive o privilégio de fazer lá na Fundação Cultural uma live com ele, fazendo uma análise comparativa no ano passado, ainda durante a primeira onda,
do que foi a gripe espanhola e o que estava sendo a pandemia, eu parto do princípio que a gente tem hoje dificuldades e facilidades diferentes, né? Vejo que a gente tem muito pela frente. A pandemia, ela nos exauriu a todos. Mas apesar de estar exaurido, todos os profissionais de saúde, você percebe claramente que ninguém desistiu. Então há um compromisso, na verdade, com a sociedade. Eu acho que é um compromisso, esse compromisso ele vai muito além de qualquer vaidade pessoal, é um compromisso que vai muito além de qualquer tipo de rótulo. Ele tem a questão do humanismo e da responsabilidade médica e de um juramento de tratar pessoas, né? Isso significa que é uma luta que ela vai continuar, independente de qual posição que tivesse, independente de qual tipo de carga horária tivesse para canalizar para isso. Mesmo antes de estar na gestão da Secretaria de Saúde, eu já havia canalizado meu tempo todo para o Comitê de Enfrentamento e para um suporte voluntário para a equipe de epidemiologia do município. Foi ali que as pessoas me conheceram. Eu vou continuar sendo técnico, eu vou continuar pensando e agindo tecnicamente e dentro do que me norteia as análises epidemiológicas que são feitas, dos cenários e até mesmo com as armas que se tem. Eu gosto de ser cientificista e, ao mesmo tempo, eu entendo claramente que a minha maneira de lidar com a informação para a população geral é de trazer uma informalidade, tentando não deixar a informação muito técnica, que dificulte que a população entenda alguns detalhes. O avanço em algumas questões foi pequeno. O próprio contingenciamento e dos órgãos reguladores, né, e do controle social, por uma questão de normativas, de deliberações e de legislação estadual e federal, os procedimentos eletivos eles estão suspensos até hoje. Nós tivemos uma segunda quinzena de novembro em que teve um respiro de uma deliberação do Estado de Minas Gerais permitindo procedimentos eletivos, depois não mais. Inclusive nesse momento na região Macro-Sul, em que a gente está num cenário que realmente nos diferencia do restante do Estado. A gente tem aí algumas dificuldades que os municípios eles acabaram sendo deixados à própria sorte. A gente não teve algo norteador desde o primeiro momento a nível de Ministério da Saúde. Então, as localidades tiveram que fazer leituras muito locais e a gente tem no sul de Minas um volume muito grande de cidades muito próximas umas das outras, com decretos diferentes, com normas diferentes, com protocolos diferentes, cidades, inclusive, que compartilham profissionais, independente de qual setor que eles trabalhem, mas que ele chega na cidade que é dormitório, ele tem um protocolo, ele tem uma limitação, uma restrição. Ele chega na cidade que ele trabalha, ele tem um protocolo diferente, uma nota técnica diferente. Então, nós, ao longo dessa pandemia, ainda não conseguimos criar uma unidade de ações e de restrições, o que o próprio Estado, ele, de certa forma, ele demorou um pouco a fazer a proposta do Minas Consciente. Então, quando ele fez a proposta do Minas Consciente, os municípios já tinham encontrado em si as suas respostas e apostaram nessas respostas. O que se tem hoje é um quadro em que esse êxito seria se ele fosse no aspecto macro-regional com uma harmonia e uniformidade de modus operandi. Então, nós temos aí limitações, esses leitos eles são contingenciados, os leitos eles não são do município, eles são habilitados pela Secretaria de Estado da Saúde e pelo Ministério da Saúde, tanto prova disso que eles são colocados para o SUS Fácil e você percebe claramente que as cidades
elas têm a sua necessidade colocada dentro de um laudo, num sistema de suspaço, e o paciente ele é acolhido no claro que surge daquela vaga. Mas, ao mesmo tempo, a gente em nenhum momento, a gente teve, até janeiro, a gente ainda tinha alguns respiros, porque as pandemias aconteciam de maneiras diferentes, em tempos diferentes, em locais diferentes. E nesse momento, a gente tem aí acontecendo ao mesmo tempo, de maneira desconfortável em toda a Macrosul. Então, aqueles escapes que nós tínhamos deixaram de existir, e os escapes agora não são dentro da Macrosul, eles são entre as macro-regiões. Então, as 14 macro-regiões do Estado, cujos leitos são contingenciados também pelo SUS-Fácil, o SUS que os pacientes têm tido essas oportunidades de ir para cidades assim muito longes. Só uma dúvida, os 8 leitos da UPA são leitos de Covid, enfermaria ou... Nós temos na UPA, no lado Covid da UPA, 20 leitos. São 7 leitos com terapia intensiva, 8 leitos de clínicos adulto e 5 leitos de pediatria, dentre os quais 2 de estabilização com terapia intensiva pediátrica, para até que se faça a remoção do CTI. UPA hoje? Hoje, o último dado que eu tinha estava com 5 pacientes nos 7 leitos de terapia intensiva e 8 leitos ocupados dentre os outros. É importante lembrar aqui que esses leitos da UPA não são credenciados. Eles não foram habilitados, é do município. Ok, obrigado. Armando, por gentileza. Pois não. O senhor quer fazer a troca de cadeiras aí? Acho que fica mais fácil para a gente. Então, vamos passar para cá. Duas perguntas para o senhor. A primeira, o Estado de Minas Gerais, através do Comitê de Combate ao Enfrentamento da Covid-19, na quinta-feira passada, estabeleceu novas restrições para os municípios que estão na onda vermelha, como é o caso de toda a região do sul de Minas, como é o caso, por conta disso, de Varginha. E até agora, como é que você pretende atender? O município vai atender as novas restrições da onda vermelha? Essa é uma decisão que é deliberada por um comitê, né, um comitê de contenção e de enfrentamento da Covid, que os municípios brasileiros têm autonomia para decidir. Eu estou chegando agora, vou acompanhar mais de perto essas decisões, essas deliberações, mas essa é uma decisão do senhor prefeito, ouvindo as pessoas que compõem esse conselho. Em especial o nosso superintendente, que está na linha de frente, que é o doutor Luiz Carlos Coelho. O doutor Evandro, que está na linha de frente, talvez possa me ajudar aí com maiores informações. Só para fazer para fazer um registro dessa questão que é importante. A superintendência, por lei, né, ela tem algumas prerrogativas, dentre as quais o enfrentamento, como o próprio nome sugere, à Covid-19 e todas as políticas inerentes a isso, né? Então, a UPA, hoje, no que se refere, né, ao enfrentamento da Covid, está vinculada à superintendência. Né? Está vinculada à superintendência também ao hospital de campanha. Está vinculada à superintendência todas as unidades gripais. Está vinculada à superintendência a vacinação da Covid e a vacinação da gripe. Né? E todos os funcionários que trabalham hoje no enfrentamento à Covid estão vinculados à superintendência. E o superintendente, assim como o secretário de saúde, ambos vinculados ao prefeito municipal, né? E darão suporte a ele nesse tipo de situação. Então é importante colocar essa estruturação. Da mesma forma, os recursos que vêm do governo federal, do governo estadual, e específicos para o combate à Covid, eles também têm a gestão, né, e a participação direta do superintendente especial de enfrentamento à Covid. O superintendente especial de enfrentamento à Covid tem vaga no Conselho Municipal de Saúde. Isso está na lei, inclusive. E o superintendente especial de enfrentamento à Covid
coordena o Gabinete de Gestão de Enfrentamento à Covid-19, né, do qual, na verdade, presta assessoria ao prefeito e do qual o secretário de Saúde também fará parte a partir de então. Então, veja bem que houve toda uma reestruturação. Então, houve, na verdade, um somatório de forças, realmente. Né? Por quê? Porque a Secretaria de Saúde, o gigantismo é absurdo. É 1/3 do orçamento do município. Né? Agora, os PSFs, as UPAs, todas as demais políticas do município na área de saúde, ficaram todas aqui ao encargo do secretário de Saúde. E é muita coisa. Né? Então, estava de fato humanamente impossível no momento pandêmico, porque a Secretaria de Saúde, quando estruturada, não estava no momento pandêmico, isso é inédito na história do mundo, né? A Covid-19, houve a necessidade da criação dessa superintendência. Esse registro é importante. E o segundo ponto, Lucas, que é importante, nós temos que deixar uma coisa muito clara aqui. Varginha não aderiu ao Minas Consciente. Nunca, jamais, em tempo algum, Varginha aderiu ao Minas Consciente. Né? Varginha se viu forçado, né, a implementar o protocolo Onda Roxa por determinação judicial. E assim fizemos, depois, inclusive de 10, 15 dias, né? Inclusive os números de Varginha não são diferentes dos números da região, o que mostra que até então as políticas de Varginha não são, se não melhores, também não são piores do que em lugar nenhum. Né? Então a onda vermelha que está hoje vigente no sul de Minas, ela somente afeta as cidades que estão aderidas ao Minas Consciente. Não é o caso de Varginha. Né? Naturalmente, Varginha tem alguns seus decretos, e os seus decretos estabeleceram já algumas restrições. Na sexta-feira passada, o prefeito já editou um decreto que estabeleceu, dentre algumas restrições, a questão do fechamento do shopping no último domingo, né, a questão das músicas ao vivo que foram retiradas, o encolhimento do horário de atendimento dos estabelecimentos dos bares, que era até meia-noite, veio para as 10h30. Então, algumas questões nesse sentido são importantes registrar. Então, se porventura houver, né, uma necessidade sanitária, uma necessidade efetiva em termos de números epidemiológicos, esse gabinete que presta suporte ao prefeito, com a participação do superintendente que o coordena e do secretário de saúde e dos demais membros, inclusive o secretário de governo faz parte dele também, eu também faço parte, certamente irá recomendar ao senhor prefeito o endurecimento ainda mais dessas normas. Tá? Então, por enquanto, basicamente é isso. Armando, continuando. Obrigado, viu, Evandro? Valeu. Respondeu minha pergunta. Acabou? Um instantinho só para a gente trocar o nosso disco. É que acabou consumindo as nossas mídias aqui. Minha pergunta, assim, como é que o senhor se posiciona diante dessa pandemia? Como é que é o Armando que vai assumir essa Secretaria Municipal de Saúde, especialmente num momento tão dramático do sul de Minas em relação à ocupação de leitos, número de casos, transmissibilidade alta? Como é que o senhor encara toda essa situação? Mesmo sabendo que o senhor tem um braço direito, que é o Luiz Carlos, ainda assim, como é que o senhor encara o papel de secretário municipal de saúde a partir de agora? Eu vejo como um grande desafio, né? Uma responsabilidade muito grande. Mas eu só aceitei esse convite e essa oportunidade porque estamos diante de uma equipe de pessoas sérias, pessoas comprometidas com a cidade. E também do nosso colega Luiz Carlos, que já vem fazendo um trabalho respeitado aqui na região, e junto também com o doutor Adriano, que é o nosso colega da Associação Médica, que tem uma linha de pensamento em harmonia conosco. O país já está muito polarizado, né? O momento não é de ficar polarizando também a ciência. Nós estamos com a mesma linha de pensamento do ponto de vista da ciência, do ponto de vista de tratamento, do ponto de vista da prevenção. E isso que nos facilita essa comunhão de esforço. Este é um momento de comunhão de esforço em prol da cidade. Então eu vejo assim, com muita responsabilidade, mas trago para o serviço público a minha experiência como médico do trabalho, como médico sanitarista, que já vem fazendo ao longo de 15 meses um trabalho de contenção, de enfrentamento do Covid em diversas empresas da cidade. E de forma bem exitosa. Nós temos algumas empresas que nós vínhamos fazendo já o plano de contenção e enfrentamento com monitoramento diário. Então, essa experiência que a gente tem na iniciativa privada, a gente também vai trazer para dentro do serviço público, somando esforços com uma equipe maravilhosa de profissionais de saúde que nós temos na Secretaria de Saúde.
esses momentos que realmente nos provocam a vontade de fazer mais pela cidade, de fazer mais pela população. A razão de ser médico é essa mesmo, nós não podemos fugir da luta. A verdade é essa. Esse é um momento de despreendimento, de somar esforços, de comunhão de esforços em prol da cidade. E a categoria médica se faz respeitada nesses momentos porque ela realmente faz esse movimento de despreendimento. É isso que nós estamos aqui fazendo. A meritocracia que sempre pregamos no serviço público, 3 médicos de carreira, profissionais de carreira, aqui aceitando essa provocação, essa convocação do senhor prefeito para colaborar com a cidade. O movimento é de apoio, totalmente de esforço, no momento crítico da população brasileira, no momento da pandemia, que o inimigo realmente ele é invisível e nos prega surpresas desagradáveis. Então, nós estamos aqui para ajudar. Mas o senhor também é político e o senhor citou alguns deputados durante a sua fala inicial. De que forma essa sua atuação política pode colaborar nessa sua nova tarefa? Todos os esforços que puderem vir, apesar de Varginha economicamente estar muito bem, todas as iniciativas, né, nesse movimento de busca de vacinas, dos imunizantes, de recursos, de tratamento de pessoas com outras possibilidades, o acelerador linear, o Hemominas, recursos para unidades básicas de saúde, todos esses recursos que vierem serão bem-vindos. A saúde, ela sobrepõe a Covid. A Covid hoje realmente é crítica e é a nossa prioridade. Mas tem outras demandas, tem as cirurgias eletivas, cirurgias de catarata, tem o banco de sangue que precisa ser melhor estruturado na cidade. Então, são diversas ações na linha preventiva e na linha da medicina curativa que nós temos desenvolvido. Então, estamos aqui para somar esforços. Tá bom? Vou só encerrar. Quero agradecer a paciência dos senhores. Eu quero só resumir aqui. A Secretaria de Saúde continua sendo a Secretaria de Saúde antes da Covid. E a superintendência é o que não existia na Secretaria, passou a agregar. Então, não há problema de forma alguma nisso. E as decisões, para a gente deixar muito claro aqui para a população, elas são feitas, elas são decididas num conjunto. Eu não faço nada sozinho, eu tenho uma equipe, eu tenho um procurador que me orienta juridicamente. Eu tenho um secretário de governo que busca as políticas públicas. Eu tenho uma secretária de educação que está dando exemplo de como fazer uma gestão de qualidade. Eu tenho o secretário de desenvolvimento econômico que daqui a alguns dias ele vai apresentar o resultado desses 6 meses do trabalho dele, da geração de emprego e renda. Eu tenho o diretor da Fundação Cultural que está preocupado com os artistas e colocando a situação em dia. Eu tenho um vice-prefeito que é parceiro de primeira hora. Eu tenho um superintendente que só não dorme comigo, porque senão vai ficar complicado, né? Mas pode até dormir comigo. E agora um secretário que tem credibilidade, que é médico. Agora, eu não gostaria até de ter entrado na política, mas o Lucas Magalhães fez essa provocação e eu tenho que responder. Isso eu respondo em todos os cantos. O município de Varginha não terá nenhum candidato chapa branca, ou seja, nós vamos apoiar esse secretário, esse deputado, esse senador. Nós vamos apoiar todos aqueles que trouxerem recursos para a cidade. Os deputados, os senadores, seja o deputado estadual, federal e o senador que contribuiu com Varginha, está investindo em Varginha, está trazendo emendas parlamentares, todos eles serão bem-vindos e vamos estender no tapete, não vermelho, vai ser verde o tapete. Tá bom? Muito obrigado a todos, boa noite. Em 100 dias de governo, a Prefeitura de Varginha tem mostrado pulso firme para enfrentar tempos tão difíceis com trabalho responsável, humano e transparente. Para os nossos jovens, tem a construção do ginásio poliesportivo em fase final e as obras do Hospital da Criança a todo vapor. Tem também a substituição de 18 mil lâmpadas por LED, que já estão trazendo mais segurança às ruas da cidade. Para reativar a economia, tem revitalização do centro comercial. Tem também investimento em infraestrutura e segurança, com 2 rotatórias e mais recapeamento asfáltico. E tem ainda a Farmácia de Minas para ajudar quem mais precisa. Acesse varginha100dias.com.br e saiba mais sobre cada ação. Prefeitura de Varginha, orgulho da nossa terra e da nossa gente. Que sensação gostosa temos quando a casa está limpa, não é mesmo? Mas você não esqueceu de tirar a água parada de pratos, latas e onde mais houver, né? Ninguém quer o Aedes como convidado transmitindo doenças para a nossa família.
Por isso, a Prefeitura de Varginha está nas ruas monitorando e limpando. E você precisa fazer o mesmo dentro de casa. Ajude toda a cidade, pois as doenças transmitidas pelo Aedes podem matar. Prefeitura de Varginha, orgulho da nossa terra e da nossa gente.